Olá, sejam bem-vindos, galerinha do Botânica Sem Segredo. Neste vídeo vamos falar sobre a fisiologia da floração, um processo essencial para a reprodução vegetal e de grande importância para a agricultura e para os ecossistemas. A floração é um processo importante, pois envolve a produção de flores, estruturas reprodutivas que desempenham um papel crucial na reprodução das espécies vegetais. Esse fenômeno é influenciado por vários fatores, entre eles as condições climáticas, o fotoperíodo e as características genéticas das plantas. A floração, além de dar continuidade à espécie, contribui para a biodiversidade e também para a saúde do ecossistema. A transição floral envolve uma sequência de etapas associadas a mudanças na morfogênese e diferenciação do ápice meristemático caulinar, apical ou lateral, resultando no meristema reprodutivo para a produção de flores ou inflorescências. A floração é um processo que é dividido entre as etapas de indução, evocação e desenvolvimento floral, onde os estímulos externos e internos orquestram a produção dos órgãos reprodutivos para garantir a polinização e a produção de sementes. A indução floral é a primeira etapa fisiológica do florescimento, consistindo em uma série de eventos que sinalizam à planta o momento certo para florescer. A planta é estimulada a iniciar a formação de flores, nas gemas dos caules, a partir da percepção de sinais internos e externos, que indicam as condições ideais para a reprodução. Dentre os fatores internos, estão as fases de desenvolvimento da planta e os hormônios vegetais, enquanto os fatores externos ou ambientais são o fotoperíodo, a temperatura e a disponibilidade de água. Em relação aos fatores ambientais, o mais importante deles é o fotoperíodo, que é a duração relativa do dia e da noite, estando relacionado ao fitocromo, uma proteína que é o principal sensor que permite à planta detectar a duração dos períodos de luz e escuridão. O fitocromo, um pigmento azul esverdeado, existe em duas formas reversíveis. PR ou fitocromo vermelho, é a forma inativa, que absorve a luz vermelha, com comprimento de onda de 660 nanômetros. PFR ou fitocromo vermelho longo é a forma ativa, que absorve a luz vermelho longo, com comprimento de onda de 730 nanômetros. Durante o dia, a luz vermelha do sol converte o fitocromo vermelho em fitocromo vermelho longo. À noite, na ausência de luz, o fitocromo vermelho longo converte-se lentamente de volta a fitocromo vermelho, um processo chamado reversão no escuro, que é essencial para as plantas cronometrarem a duração da noite. A proporção entre as duas formas atua como um interruptor molecular que regula diversas respostas na planta. Assim, a percepção do fotoperíodo ocorre nas folhas, onde os fitocromos agem como um relógio, medindo precisamente a duração do dia e da noite, transmitindo essa informação, através de um relógio circadiano, nas folhas, ao ápice do broto. Quando o estímulo correto é recebido, um sinal bioquímico chamado florígeno é produzido e transportado até as gemas apicais, onde inicia a transformação do meristema vegetativo em reprodutivo, levando à floração. Dessa forma, a planta consegue ajustar seu desenvolvimento ao ambiente, garantindo que a floração ocorra nas condições mais favoráveis para a reprodução. A resposta da planta ao fotoperíodo se divide em 3 grupos. As plantas de dia curto florescem quando o período de escuridão é mais longo que um período crítico. Nelas, a forma ativa do fitocromo atua como um inibidor da floração. Portanto, um período de escuridão prolongado permite que o fitocromo vermelho longo seja totalmente convertido em fitocromo vermelho, removendo a inibição e permitindo a floração. As plantas de dia longo florescem quando o período de escuridão é menor que um período crítico. Nessas plantas, a forma ativa do fitocromo funciona como um promotor da floração. Assim, a exposição a dias longos mantém o nível de fitocromo vermelho longo alto, estimulando a floração. As plantas neutras ao fotoperíodo florescem independentemente da duração do dia e da noite. Nessas espécies, a indução floral é determinada por outros fatores, como idade e hormônios, e a percepção da luz pelo fitocromo não é o principal estímulo para o florescimento. A temperatura é outro fator importante para a indução da floração. A exposição prolongada a temperaturas frias, processo conhecido como vernalização, é essencial para plantas de regiões temperadas, desencadeando uma série de mudanças fisiológicas na planta, garantindo que a floração ocorra na estação correta, após o inverno rigoroso, quando as condições ambientais são mais favoráveis para a polinização e a produção de sementes. Na ausência do período de frio, essas plantas permanecerão em fase vegetativa, sem produzir flores. A percepção do frio ocorre no meristema apical do caule, desencadeando a produção do sinal fisiológico de florescimento, a proteína FT, Flowering Locus T. Esta proteína age como o florídeo, viajando das folhas, onde é produzida, até o meristema apical, dando comando para o início da floração. Ao receber a proteína FT, o meristema apical passa por uma reprogramação genética e fisiológica. A proteína FT se associa à proteína FD, Flowering Locus D, e juntas, elas formam um complexo que ativa a expressão de genes de identidade floral.
Esses genes agem como chaves, que desligam o programa genético de formação de folhas e ativam um novo programa para a formação de flores. Fisiologicamente, isso se manifesta na mudança da forma do meristema e na formação de primórdios de órgãos florais em vez de primórdios de folhas. Em certas regiões, especialmente nas tropicais, áridas ou semiáridas, o período de seca e a posterior disponibilidade de água são fatores decisivos para a floração. A volta das chuvas pode ser um sinal ambiental para a retomada do crescimento e o início do florescimento. O estresse hídrico pode inibir o florescimento, enquanto a chegada das chuvas, combinada com outras condições como dias mais longos e temperaturas mais elevadas, estimula a planta a florir. Dentre os fatores internos que afetam o florescimento estão a ação de hormônios vegetais. A auxina influencia diretamente a floração, pois regula a transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva, interagindo com outros hormônios, como as giberelinas, no controle da diferenciação floral. Dessa forma, seu efeito não se limita apenas ao crescimento direcionado pela luz, mas também está relacionado à indução e ao desenvolvimento das flores. As citocininas exercem papel importante no processo de floração, uma vez que atuam na diferenciação celular que leva à formação de órgãos especializados, como as flores. Assim, as citocininas não apenas mantêm o vigor da planta, mas também contribuem diretamente para o desenvolvimento e a formação das estruturas florais, essenciais para a reprodução. As giberelinas são essenciais para o crescimento e desenvolvimento de diversos órgãos vegetais, incluindo a floração, onde atuam estimulando a transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva, principalmente em espécies que necessitam de estímulos específicos, como o fotoperíodo ou baixas temperaturas. As giberelinas promovem a indução floral ao ativar genes relacionados à formação de meristemas reprodutivos, possibilitando o desenvolvimento das flores e garantindo o sucesso reprodutivo da planta. O etileno participa da regulação da abertura e senescência das flores, influenciando a longevidade das estruturas reprodutivas e o momento da floração em algumas espécies. Em plantas que dependem de condições ambientais específicas, o etileno pode funcionar como sinalizador, ajustando o florescimento ao ambiente e contribuindo para o sucesso reprodutivo. A floração também depende de um ritmo interno das plantas, ou seja, de seu relógio biológico, que interage com os estímulos ambientais. Além disso, o estado nutricional da planta também influencia o processo de floração. Na segunda etapa do florescimento, a evocação floral, o meristema apical do caule é transformado, tornando-se um meristema de inflorescência, que irá produzir os órgãos florais. A evocação floral se dá com a diferenciação morfológica e funcional das células do meristema, resultando em alterações fisiológicas e histológicas graduais, em cuja transição se verifica um aumento na taxa respiratória, modificações na síntese de RNA e proteínas, sugerindo alteração na expressão gênica previamente ao estímulo das divisões celulares. A última etapa da floração é o desenvolvimento floral, onde os órgãos reprodutivos da flor, sépalas, pétalas, estames e carpelos, são formados, de acordo com o modelo genético ABC. As sépalas irão proteger o botão floral, as pétalas atrair os polinizadores, os estames produzir o pólen e os carpelos conter os óvulos. A identidade de cada verticilo floral é definida pela expressão de diferentes combinações de genes regulatórios, conhecidos como genes ABC. Nas sépalas, apenas os genes do tipo A estão ativos, resultando no desenvolvimento de sépalas para proteção. Nas pétalas, os genes do tipo A e tipo B estão ativos, promovendo o desenvolvimento de pétalas, que envolve a síntese de pigmentos e compostos voláteis para a atração de polinizadores. Nos estames, os genes do tipo B e tipo C estão ativos. Fisiologicamente, isso leva ao crescimento do filamento e da anteira, onde ocorre a microsporogênese, o processo de divisão celular que forma os grãos de pólen. Nos carpelos, apenas os genes do tipo C estão ativos. No centro, eles guiam o desenvolvimento do ovário, do estilete e do estigma. Dentro do ovário, ocorre a megasporogênese, que leva à formação dos óvulos contendo os gametas femininos. Por fim, na maturação, estágio final do desenvolvimento floral, órgãos reprodutivos atingem a plena funcionalidade. Fisiologicamente, isso envolve a deiscência das anteras para liberar o pólen e a produção de fluidos no estigma para torná-lo receptivo. Após a polinização, inicia-se a senescência, um processo de morte celular programada e ativa. A polinização estimula a produção do hormônio gasoso etileno, que age como um sinal de envelhecimento. O etileno acelera a degradação de proteínas, ácidos nucleicos e lipídios, resultando na perda de turgor celular, murcha e descoloração das pétalas. Por fim, a senescência culmina com a abscisão, a separação e queda dos órgãos florais, um mecanismo fisiológico para conservar energia para o desenvolvimento do fruto e das sementes. Assim, como consequência da floração, ocorre a polinização, o que leva à fertilização e à formação de sementes, garantindo a continuidade da espécie.
Logo, o momento da floração é uma estratégia de sobrevivência, e um florescimento sincronizado com a presença de polinizadores e as condições climáticas ideais aumenta as chances de reprodução. Nesse contexto, o engenheiro agrônomo atua de forma estratégica, aplicando esse conhecimento na definição de práticas de manejo que otimizem o ciclo reprodutivo das culturas, como o ajuste do calendário agrícola, o uso de reguladores vegetais e a adoção de tecnologias que promovam condições ideais ao florescimento. Portanto, na atuação do agrônomo, é importante conhecimentos sólidos de fisiologia vegetal, essenciais para maximizar a produtividade, garantir a qualidade das safras e promover a sustentabilidade dos sistemas de produção.